fonética e fonologia, e hoje eu quero apenas tentar descrever um quadro que diz o seguinte, o título desse quadro. Quadro ilustrando algumas distribuições possíveis de, entre aspas, R, né, dos R's, dos fonemas. Então este é o livro texto básico que eu estou usando aqui no canal, Fonética e Fonologia do Português. Excelente livro para quem quer entender um pouco sobre isso. É uma importante disciplina da Faculdade de Letras e também da própria linguística. Então o quadro diz o seguinte, ele separa entre três fonemas aqui, o R pós-vocálico, o R forte e o R fraco. Então são três R's aqui. E aí ele descreve nesse quadro o ambiente em que acontece o R fraco, o R forte e o R pós-vocálico. Ele traz um exemplo e ele diz em quais cidades isso acontece. Em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Caipira e Portugal. Então vamos lá. O ambiente do R fraco, ele sempre ocorre de forma intervocálico. Então um exemplo disso seria caro. Simplesmente, a palavra caro. Isso ocorre em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e também no R caipira e em Portugal, ou no dialeto caipira. Então, caro. O R fraco também acontece seguindo C na mesma sílaba. Prato, prato. Então isso ocorre em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no dialeto caipira e também em Portugal. Agora quanto relação ao R forte, que é intervocálico, por exemplo, com o som de carro, carro. Isso acontece em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no dialeto caipira em Portugal. E tem alguma variação também no caso do Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O R forte em início de palavra, então rua. Então veja que esse som, ele é o R forte. Aquele som de iro, esse é o R fraco. Então início de palavra rua, também ele tem a sua variação em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, dialeto caipira e Portugal. E seguindo-se em outra sílaba, então Israel, Israel. Da mesma forma, acontece também Belo Horizonte, Rio de Janeiro, dialeto caipira e Portugal. E por fim, o R pós-vocálico, ou seja, final de sílaba antes de vozeamento. Então, corda. Veja que esse or aqui já é um R pós-vocálico. Corda acontece nesses contextos, nessas cidades todas, como já mencionei. E final de sílaba antes de consoante. O C aqui é consoante desvozeada, né? Então, torto, torto também ocorre nesses lugares. E em final de palavra, mar. Então, o interessante no vídeo de hoje, para resumir isso aqui, é entender que existem, de fato, pelo menos três, entre aspas, R, ou R's, né, fonemas. Então, o R fraco, que seria o ra, ra. O R forte, que seria o carro, ro, e o or, então corda ou corda, corda. Aí vai depender de qual cidade é a variação. Salientamos que o ura e são fonemas, pois contrastam em posição intervocálica em todas as variedades do português. Beleza? Então fico por aqui. Hoje eu tratei sobre quadro ilustrando algumas distribuições possíveis dos R's, pensando em alofonia de vozeamento, né? Próximo vídeo, quero tratar sobre alofonia de vozeamento, alofonia de vozeamento 2, ou então tentar terminar a alofonia de vozeamento 1. Valeu!